Glória a Deus, meus irmãos, né? É muito bom estar de volta. Nós estamos dando continuidade a essa lição, onde estamos falando do reino de Deus, ok? Eu coloquei o subtítulo, como eu falei na lição de introdução, Venha ao teu reino. Ou seja, a oração ali, onde Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, e Mateus 6, então ele nos ensinou a chamar, a buscar esse reino que está nos céus, para trazer esse reino para a terra. Mas como assim? E por isso que nós estamos destrinchando essa questão do reino. Falamos na introdução um básico, né? Passamos por cima, porque o propósito dessa lição é mostrar o que é o reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como viver este reino de Deus presente nos dias de hoje, né? Então, eu sou o Altair, ok? E você está no canal Fim desde o Princípio. Eu te convido a se inscrever se você não é inscrito e dar o like se você gostar dos estudos, ok? E divulgue nos canais aí, passe adiante, compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam também estar conosco nessa revelação, ok? Então vamos dar continuidade, essa é a parte de número 2, onde na introdução eu só passei por cima falando a questão de que Deus nos últimos dias ele nos revela muito mais ainda em sua palavra. Nós temos uma grande responsabilidade porque temos muitos meios, né, de buscar Deus, de meios tecnológicos até meios físicos, como livros e bíblias, né, sem falar do meio digital, que hoje você consegue ter, igual eu tenho aqui, um tablet com mais de 6.000 livros. Então, você hoje só não estuda, só não aprende se não quiser. Até porque eu vejo quando se busca uma faculdade, por exemplo, um curso superior, as pessoas se esmeram, as pessoas dão a vida, dão o sangue pelaquela faculdade, até porque vai ser o meio de sobrevivência dela aqui neste mundo. Mas veja, se eu tenho um meio também, um mecanismo de estudo, algo que me leva ao conhecimento, à aproximação de Deus, né, que me traz mais junto a Deus, também que é disponível para mim. E eu também não me esmero, também não dou sangue, eu não dou minha vida por isso. Então é como se eu estivesse desprezando algo eterno, algo celestial e buscando somente as coisas deste mundo. Então veja só, eu não quero que você pense que eu estou dizendo, não preciso de fazer faculdade, não preciso de estudar as coisas seculares, nada disso. Você pode fazer seus cursos, você pode fazer a faculdade, frequentar, estudar, ser um exímio profissional na sua área, exemplar, mas nunca deixando as coisas de Deus em segundo plano. Por isso que o próprio Mateus nos diz, buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Lá no contexto seria vestimenta, comida, roupa, mas se você abranger um contexto geral, seria... Opa, o microfone quase caiu aqui. Em um outro contexto geral, seriam todas as coisas que estão disponíveis para nós, principalmente as que dependem do próprio Deus. Eu creio, como cristão, que eu dependo completamente de Deus em tudo. Então, quando você coloca isso em sua mente, em sua vida, você vai estar trabalhando em função do reino. Ou seja, você vai estar realmente exercendo o seu papel de súdito do reino. Ou seja, trazendo então essa manifestação do reino já para o tempo presente. Mas vamos prosseguir. Né? Paulo diz que o que dantes foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Então, já está tudo escrito, meu amigo. É só você buscar o conhecimento, o entendimento, meditar e estudar na palavra de Deus. Então, dando continuidade, essa é a parte de número 2. Hoje nós vamos falar o que é o reino de Deus, certo? Então vamos lá. O que é o reino de Deus? Então, o que é o reino de Deus? Vamos começar. Bom,
A pregação de Jesus, se você olhar, Jesus, quando ele estava aqui em carne, pregando, ele mostrava a questão sempre, o cerne dele, da pregação dele, era o reino de Deus. Ou seja, ele evidenciava o reino, mostrava como entrar no reino, como agir como súdito do reino e o que você deve fazer para continuar sendo representante desse reino. Até porque nós, neste primeiro momento, somos representantes do reino, mas para afirmarmos, para confirmar que somos realmente súditos do reino, temos que vencer, né, as provas que são nos colocadas, essa prova da nossa própria vida, né? Ou seja, as tribulações, as provações, as dificuldades que temos de permanecer fiel ou não a esse reino que vai ser estabelecido aqui na Terra, que nesse primeiro momento está estabelecido dentro de nós. Como é que nós vamos reagir a essa mudança? Será que nós vamos conseguir ser súdito? Será que nós vamos conseguir nos mantermos nessas novas regras? No caso, leis entre aspas, ok? Eu sempre falo da lei moral, que ela permanece, mas neste momento, já que você às vezes pode retrucar ou às vezes pode querer dizer que eu estou impondo a lei, então tá. Então você vai lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, como alguns chamam também. Vai lá. Jesus então ali aperfeiçoou a lei, ou seja, eu sempre falo que ali ele arrochou um pouco a lei, né? Aqueles que assim querem entender dessa forma, porque ali ele aprimorou, arrochou a lei um pouquinho mais, porque agora a lei está escrita nos nossos corações, então há uma vida a qual eu tenho que viver, sendo habitação do Espírito Santo e vivendo uma regra para poder pertencer a esse reino, já no tempo presente. Que tipo de mudança de vida, qual novidade de vida eu tenho? Será que eu mudei algumas regras na minha vida? Será que realmente eu nasci de novo? Será que realmente eu me converti? Será que realmente eu me tornei súdito do reino? Ou simplesmente eu vivo uma vida como se fosse súdito, como se estivesse no reino, mas não estou? Então veja, faz uma análise. Nós vamos falar muito sobre isso quando formos falar na outra parte, na terceira parte, quando formos falar de como entrar no reino. Mas como hoje é o que é o reino de Deus, vamos se prender um pouco nessa questão aqui, ok? Então, se você olhar a pregação de Jesus sobre o reino, ele é no céu ou na terra? Ele pregava do reino do céu ou do reino da terra? Ou ele pregava em um reino no céu ou em um reino na terra? Pare para pensar. Então veja que Jesus ele pregava um reino dos céus, que tem origem nos céus. Se você for nas parábolas, ele vai estar pregando a questão de um reino que está nos céus, que vai vir para a terra. E ele mostra isso nas suas parábolas. Vamos lá, Mateus 5, 3. Mateus 5, 3. Mateus 5, 3 ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino de Deus. Lembra que Mateus fala reino de céus? Então, reino de Deus. Dele é o reino de Deus, ou seja, deles é o reino dos céus. Vamos lá. Reino dos céus. Reino dos céus. Se você for em Mateus 3, ele diz, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vamos lá, Mateus 8, 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. Então ele não está falando no reino nos céus, ele está falando no reino dos céus. Eu vou te mostrar isso na própria oração do Pai Nosso, que inclusive nós lemos na aula passada, ou seja, na parte de número 1. Mas vamos prosseguir.
Então, se você analisar, o reino dos céus, Jesus pregava um reino que está nos céus, que há de vir à terra. É interessante, mas não bloqueie somente nesse momento, ok? Você que aprendeu sempre na sua vida que nós iríamos morar no céu, que Jesus tinha de preparar moradas, por enquanto tire isso da sua mente, para que nós possamos estar com ela totalmente aberta para receber essa mensagem. Depois você analisa, depois você estuda, medita, busca os versos e vai procurar, ou seja, seja como os crentes de Bereia, né? Os bereanos. Analisa o que eu estou falando. Simplesmente não acredite, ok? Então o reino, então nós vemos então que se o reino dos céus, ele tem origem nos céus, então o reino é o direito legal de governar. Mas como assim, Altair? É um direito de exercer o domínio. Por isso que foi nos ensinado na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, venha o teu reino. Por isso que foi nos ensinado. Jesus ensinou a nós, quando estivéssemos orando e clamando ao Senhor, está chamando, buscando, né, desejando este reino que está nos céus, para que ele viesse e fosse estabelecido aqui na terra. Então vamos lá. Vamos ler. Antes de ler o Salmo 103, eu quero ler uma parte de Mateus 6, só para a gente fechar essa questão aqui do reino dos céus, para mostrar que realmente a origem dele, só a origem dele é do céu. Ou seja, o direito legal de governar vem do céu. Vamos voltar aqui um rapidinho, Mateus 6. Mateus 6, ele diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ó, você veja que Deus está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ó, então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Mas ele está falando assim, viu, Pai? O Senhor que está aí no céu, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra, como é aí no céu, Pai. Ou seja, nós queremos esse reino, nós queremos que a terra seja como é o céu, que esse governo que está estabelecido seja o mesmo governo aqui na terra. Porque esse é o objetivo do propósito de Deus ao longo de toda a história. Estabelecer o seu reino aqui com o homem na terra. Lembra que eu falei isso tudo passado, Deus do Éden? Não vou repetir. Deus do Éden até chegar em Apocalipse 21, na descida do tabernáculo, ali na descida do trono de Deus na terra, onde Cristo passa o reino para o Pai, depois dos 1000 anos, vamos falar sobre isso um pouquinho. Então, vamos lá. Então viu que o reino dos céus, ele tem origem nos céus. Um direito então legal de governar. Vamos ali em Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então veja, há um estabelecimento, há um domínio, há um reino estabelecido nos céus. Nos céus. Ok? Nos céus há um reino que domina sobre tudo. Então eu não quero que você pense que eu estou tirando o direito de Jesus governar, estou tirando o direito de Deus trabalhar aqui ou não nessa terra. Claro que não. Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, ele então adentrou o céu, ele passou a ter o direito de reinar. Aqui ele era o cordeiro que morreu por nós, ele entregou sua vida, derramou seu sangue. De um cordeiro ele passou a ser chamado de leão da tribo de Judá, digno de abrir os selos lá em Apocalipse. João chorou, pensando que não tinha ninguém digno de abrir o selo, mas o anjo falou para ele: eis que vem o cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que agora ele era digno de abrir, porque ele cumpriu todo o plano de redenção ali, já no início o propósito de Deus, ele obedeceu o Pai, cumprindo ali o propósito de vir e morrer, entregar a vida por nós. E hoje ele passou a ter o direito de reinar com aquela obra da redenção através dele,
né, ser simbolizado através do cordeiro. Então agora ele é um leão, agora ele sim é rei. Você lembra que Mateus, nós estudamos sobre isso, Mateus, o evangelho, ele representado por um leão, lembra? Uma das faces, né, se você olhar ali, ele mostrando que ali ele é rei, mostrando então que se você olhar a questão fugiu a palavra aqui, a questão da descendência, por exemplo, Mateus, no início ali, ele traça de uma genealogia, mostrando que Jesus era descendente legítimo do trono de Davi, descendente de Davi, judeu legítimo, que tinha direito ao trono. Então Mateus ele foca nisso. Por isso o evangelho é representado por um leão, mostrando ali Jesus como rei, com direito ao seu reinado. Ok? Então vamos lá. Então se você olhar essa questão, o direito de governar legítimo está com Cristo. Por que ele não reina nessa terra? Deus age porque ele manietou o inimigo, né? Ele amarrou o inimigo, vamos dizer assim, ele limitou o poder do inimigo depois da morte na cruz. E hoje o inimigo ele só atua, né, sobre os filhos da desobediência, como diz ali Paulo. Então o inimigo tem autoridade sobre os filhos da desobediência. Mesmo assim, ainda tem os seus limites, porque Deus ainda limita essa questão. Porque a partir do momento que ele morreu e foi assunto aos céus, ele agora se tornou o rei, mas ele não está reinando ainda neste mundo. É isso que nós estamos querendo mostrar nesse estudo. Mostrar que o reino será estabelecido. O reino vindouro, ou seja, um reino literal, será estabelecido no último dia, logo após ali a tribulação. Será estabelecido o reino de Cristo na terra, a partir de Jerusalém, onde ele governará com cetro. Né? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, se você olhar, o reino é o direito legal de governar. Isso é confirmado. Vamos lá. Isso é confirmado em Salmos 2. Vamos confirmar em Salmos 2. Salmos 2, 6 a 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, né? Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Foi isso que aconteceu. Jesus, quando ele morreu, ele então foi ungido, né? O Messias foi ungido, rei, e Deus então passou essa herança, essa possessão da terra para ele. Mas só que tem um tempo de trabalho aqui na terra para que Satanás exercesse, porque Deus é justo, né? Tudo ele, na sua lei ele cumpre tudo que ele prometeu, tudo que ele estabeleceu. E então o homem tem um tempo de trabalho nessa terra, que é justamente 6.000 anos, ou seja, 144 mil dias de trabalho, que equivalem a 6.000 anos, equivalem também a 120 jubileus. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, tem estudo no canal que fala ali, os primeiros falando do reino de Deus, porque o homem entregou o reino de Deus a Satanás através do pecado ter adentrado, o reino passou para Satanás. Você lembra como quando falou Jesus assim, na conversa com os discípulos, ele parou de conversar com os discípulos e falou assim, não tem mais conversa, porque o príncipe desse mundo está vindo e nada eu tenho parte com ele. Então Satanás ele tinha o direito de passear por essa terra. Se você for no livro de Jó, você vai ver isso. E a partir da morte ele manietou o diabo, limitou isso na terra. Então o diabo não fica passeando aqui não. A sua rede de diabos, né? A diabonete perambula pela terra, mas o diabo em si não, ok? Ele está manietado, ele está limitado ali a ação dele, mas ele tem uma certa liberdade sobre os filhos da desobediência. Mas se nós olharmos, se você quer entender que tempo de trabalho é esse,
Por que 6.000 anos? Você vai lá em festas e estude a questão dos jubileus, estude a questão do sábado, do ano sabá e estude também a questão do jubileu, ok? Porque aí você vai entender o que eu estou falando. Então, Deus, ao criar ali aqueles tempos determinados, que são as festas, né, os moedes, então tempo para testemunhos através das festas, ele estava criando então, mostrando para nós um tempo que o povo então praticaria aquelas festas que representariam os tempos determinados em que o inimigo estaria agindo nessa terra com uma certa autoridade. Então, se você for lá e verificar as festas, quando fala do sábado, do ano sabático e dos jubileus, você vai ver que essa revelação ela vai progredindo, né? Ou seja, um sábado de descanso semanal, um sábado da terra no 7º ano e um sábado de descanso, um sábado onde era passada uma trombeta vibrante sobre toda a terra, que era quando completava 49 anos, no 50º ano, que era jubileu. Então era estabelecida a redenção da terra. Os escravos eram livres, as dívidas eram perdoadas, né? A terra voltava para o seu dono original. Era isso que acontecia. Então, se você analisar aquela pequena figura, aquela pequena sombra para nós hoje, são 6.000 anos. Quando nós tivermos de passar do 6º para o 7º, então a terra será devolvida ao dono original, ao rei original, onde ele vai passar a reinar, assim, a partir de Jerusalém, sentado no trono, onde governará todas as nações da terra. E nós seremos súditos desse reino, aqueles que assim adentrarem no reino hoje, porque é hoje que você tem que entrar para fazer parte desse reino literal vindouro, ok? Então vamos voltar aqui. Então esse rei, confirmando então, né? Esse direito legal permanece e isso mostra que ele é rei. Vamos ler só o Salmo 110 para confirmar mais um pouquinho. 110, 2:4. 110, 2:4. O Senhor enviará o cetro. Lembra que Jesus vai governar com cetro? Porque hoje nós vamos voluntariamente ao Senhor. Né? Hoje nós vamos voluntariamente. Naquele dia o povo vai ser obrigado a ir adorar de ano em ano em Jerusalém, as nações que sobrarem. Você quer entender isso? Vai lá em Zacarias 14. Você vai ver que o povo vai ser obrigado a ir. Se ele não for, não haverá chuva. Isso a chuva física, né? Não haverá bênção para essa nação. E a chuva de bênção é chuva física. Deus vai cortar e tirar, mesmo no milênio. Ok? Leia Zacarias 14. Né? Não é o momento. Se você também for ver a questão da estátua de Daniel no final também, eu falo um pouco sobre isso aí, se for nesse estudo na última parte da estátua. Ok? Vamos lá. Então, cetro é poder. Fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente, mas esse povo aqui nesse primeiro momento, voluntariamente, somos nós. No dia do teu poder, com os santos ornamentos, tá vendo? Somos os santos e vamos nos tornar noivas, por isso que está falando de ornamento, vestes brancas, ornadas, casada, voluntariamente, que eu quero estar, você também quer estar, então nós vamos voluntariamente e vamos participar, como vindo do propósito do seio da alva, será o orvalho da sua mocidade, então nós vamos voluntariamente se apresentar ao Senhor nesse dia e vamos reinar com ele, vamos ser reis e sacerdotes. 1 de Pedro 2:9. Nós somos reino e sacerdote, nação santa, povo escolhido, né? Nação santa, sacerdócio real sobre as nações. Então nós vamos ajudar a reinar, a governar a terra através de Jerusalém, a partir de Jerusalém, com Cristo sentado no trono. Então veja. Então veja, isso é para confirmar, tá? Que o direito legal ele existe, está confirmado. Jesus tem o direito legal de governar, mas ele não está governando neste momento.
Então, nesse primeiro momento, o que é o reino de Deus? É o direito legal de governar. É o direito de ser rei. É dele o trono. Ok? Então, temos que ter em mente que o reino não é o céu e não é a igreja. Então, nós não vamos para o céu. Como eu falei no estudo passado, o máximo que nós vamos é nas nuvens. Depois vamos descer voluntariamente, claro. Voluntariamente eu aceito. Ali vamos receber ali as nossas funções nas nuvens, os galardões, e vamos descer para governar com Cristo. Então não é o céu. O reino é dos céus, mas o reino não é nos céus. Ok? Não é a igreja. Muitos ainda têm isso em mente. Vou dar uma palhinha aqui, ainda vou falar do mundo dos mortos mais à frente. Talvez eu ligue com esse estudo, eu vou ver. Muitos pensam que todos que morreram já estão nos céus. Tá? Não vou aprofundar nesse momento, mas quando você pensa assim, você desconstrói um detalhe que faz muita diferença, na qual Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele está no Santo dos Santos, ou seja, à destra de Deus. E quando esse sumo sacerdote sair do templo, é que há redenção, ou seja, todos os pecados realmente são eliminados, haverá justiça eterna. Então, se você olhar, o nosso sumo sacerdote hoje, ele ainda está no Santos dos Santos. Se você olhar para o sacerdote da lei, ele adentrava uma vez no ano o Santos dos Santos. Quando ele adentrava o lugar santo, o Santos dos Santos, primeiro ele fazia a expiação pelo pecado dele, da família dele, e entrava. E somente quando ele saía, o povo jubilava, gritava, e o povo então podia se achegar, porque então houve a redenção, houve então o perdão de pecado. Então está faltando isso. Por isso que Apocalipse fala que quando o céu se abrir, vai ser vista a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança é o próprio Cristo que vai ser visto no céu. A partir dali ele sai para expiar o pecado do povo. Então o reino não é no céu. Se o povo tivesse no céu, quando o céu se abrisse, o sumo sacerdote já está lá, o povo já está lá, isso não cumpriria essa figura que foi nos mostrada no passado, através do sacerdote terreno. Então o povo ele vai se encontrar nos ares com esse sumo sacerdote que é Cristo, ok? E aí sim vai haver então a redenção de todo o pecado. Vai haver justiça eterna na terra, como diz Daniel. Mas depois nós vamos fazer esse estudo, ok? Essas pessoas que morreram, elas estão então no Sheol, no mundo dos mortos, onde há separação, onde você tem as pessoas no seio de Abraão, onde você tem as pessoas que já estão no tormento, ok? Não vou falar disso agora neste momento, para não acrescer mais o estudo, ok? Depois nós vamos nos aprofundar nisso. Então Jesus nos mostra que o reino é chegado. Tá, então se o reino é o direito legal de governar, então por que Jesus mostra que o reino é chegado? Como assim? Lembra que eu falei no estudo passado? Ele é passado, presente e futuro? Para a gente colocar isso em mente? Então vamos lá. Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Ele diz: Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então veja, Jesus estava expulsando demônios, os fariseus ali, os saduceus, os doutores da lei estavam falando que ele estava expulsando Beelzebul por Beelzebul. E aí Jesus fala que se ele expulsasse Beelzebul por Beelzebul, o próprio reino de Satanás não subsistiria, ou seja, não tem como subsistir um reino dividido, de forma nenhuma. Por isso que nós cristãos temos que ser unidos, porque senão esse reino não subsiste. Por isso nós temos que estar de um mesmo parecer, de um mesmo andar e de um mesmo falar. Então ele diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente então é chegado o reino de Deus. Então Jesus estava mostrando o seguinte, lembra que eu falei no primeiro estudo? Naquele momento Cristo representava o céu na terra. Então ele estava ali representando a porção do reino, onde Deus estava agindo no próprio Cristo. Nós vamos falar agora do empoderamento que Jesus recebeu quando ele foi batizado. Então ele manifestava o reino.
Então, quando ele expulsava os demônios, os sinais e as maravilhas, ele então manifesta o reino. Então, é como se o reino já está presente nessa terra através das moradas que somos nós. Por que eu coloquei isso? Vamos lá. Porque para mostrar que não há uma contradição na fala de Jesus e muito menos dos evangelistas. Então, a capacidade de expulsar ela evidenciava a chegada do reino. Por quê? Lembra, para não ficar só na minha boca, né, só por palavra por poder, mas vamos ler 1 Coríntios 4, 20. Que às vezes eu falo, a pessoa pode ser que fique com alguma dúvida. 1 Coríntios 4, 20 diz: ó, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, ou seja, em poder. Lembra que um dia eu trabalhei sobre isso? Virtude é dínamos, é poder, é dinamite, é explosão. Então, o reino de Deus não é somente falar. Tem que haver uma confirmação. Por isso que os sinais nos acompanham. Espera aí que nós vamos ler Marcos 16. Ó, se você for em 2 Coríntios 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Então, Paulo não falava por ele mesmo. Paulo não usava palavras de homem, retórica, palavras de pregação de motivacional, coach. Não. Paulo falava o que era do Espírito. E através dessa fala, dessa pregação do Espírito, trazia o quê? Trazia poder, trazia demonstração do próprio Espírito Santo através do poder. Havia uma reação, não era somente de boca. Algo sobrenatural acontecia. Romanos 15, 19 diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito, ou seja, na dinamite, no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e os arredores até Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, pelo poder, pelos sinais, pelas virtudes, pelo quê? Pela amostra, pelo testemunho do reino através do poder, e não só simplesmente de palavra. Né? Tiago, 1 Tessalonicenses diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, Paulo falando aos Tessalonicenses, mas também em poder, em virtude, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então veja que a palavra não foi somente, mas foi em poder, não foi somente em palavra, foi poder em espírito. Então nós temos que ver, para manifestar este reino que Jesus está falando, que ele é chegado, nós temos que então manifestar através das evidências visíveis. Por que não acontece muito isso hoje, Altair? Será por quê? Hoje está difícil, meu irmão, a busca de santidade, a separação das obras da carne. Está difícil, porque o Espírito só trabalha onde há santidade. Lembra, Deus é santo e exige santidade daqueles que se aproximam dele. Ou seja, sem santidade ninguém vai ver o Senhor, meu irmão. Então nós hoje estamos falhos, então a ação do Espírito está limitada e não era para estar. Ele habita em nós como selo, mas ele não tem, nós não temos o revestimento para agir. Por que será? Porque nós não estamos buscando. Paulo diz que é para pedirmos os melhores dons e para usarmos para o propósito dos santos e não simplesmente para o meu. Hoje, quando alguém recebe o dom, ele quer usar para o propósito dele. E Deus vai lá e ó, toma. Por isso que não há muitos dons. E aí muitas pessoas dizem que não, mas isso não é obrigado. A ação do Espírito Santo foi limitada somente lá em Atos, né? Não é mais para os dias de hoje. Não. Lembra que a igreja foi acesa lá em Atos e ela permanece até hoje? Vamos lá, em Marcos 16, todo mundo conhece, né? O versículo da grande comissão, né? Marcos 16. Marcos 16, 15, 16 a 17. Vamos lá. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiramente nós temos que pregar, meu irmão, anunciar o evangelho, as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque já está selado naquele momento. Mas significa que você não pode perder a salvação? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você se perder, cair no meu caminho, você perde a coroa de rei e sacerdote, consequentemente a salvação. Mas quem não crê será condenado. Porque quando eu falo que creio da boca para fora e não obedeço, então eu não creio.
Porque se eu cresce, eu acreditava e em tudo aquilo que está escrito, em tudo aquilo que está sendo pregado, e cumpriria. Ok? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Ó, por isso que Jesus falou que se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Então hoje é chegado o reino de Deus, que está dentro de nós. Nós manifestamos essa porção do reino, esse pequeno reino que está dentro de nós, externamos ele através dos sinais. E um deles é a expulsão de demônios. Falarão novas línguas. Aqui eu não quero entrar em questão, tá? Que eu não concordo de como hoje o dom de línguas é estabelecido na igreja daquela forma, não. E também nós vamos ter um estudo só para isso, ok? Não concordo como aquilo é feito nos dias de hoje, mas existe sim o dom de línguas, com certeza existe, ok? Você pode ir lá em 1 Coríntios capítulo 12, que você vai ver Paulo falando sobre isso e outros versos mais. Mas não é o momento. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Então esses sinais acompanharão os que creem, os que são discípulos, os que são súditos e os que estão apresentando o reino neste momento, nesta hora, hoje. Quando eu prego, ensino e cumpro e externo através desses milagres, eu estou mostrando o reino de Deus é chegado. Mas neste momento em cada um de nós. Mas esse reino vai ser estabelecido. Vamos falar dele agora, para fechar essa parte. Vamos falar rapidamente para não ficar muito grande. Em Lucas 22, 18, então vemos que o reino ele está próximo, está presente, pois opera entre nós, mas também está vindo. Então vendo, Lucas 22, 18. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Mas Jesus estava ali, aqui já estava no final do ministério dele, né? Já estava na última ceia ali, com os discípulos. No início ele falou que o reino era chegado, agora ele falou que venha, né? Até que venha o reino, ele não vai mais participar dessa ceia, desse fruto da vide, essa bebida, ele não vai mais participar neste momento. Jesus se contradisse, eu já falei no outro estudo. Não. Nós acabamos de ver como eu manifesto um reino presente hoje, através de poder, sinais, prodígios e maravilhas. Não é isso? Se você olhar tem muitos outros versos, mas vamos lá, não vamos crescer muito o estudo não. Então vemos que o reino está próximo, né, o vindouro está presente, é quando nós manifestamos ele hoje, que opera entre nós, né, mas também é vindo. Vamos lá. Opa. Então o reino é eterno. Então o reino ele é eterno. Por quê? Lembra que nós falamos no início que é do domínio, direito legal de dominar? Vamos confirmar aqui, testificar mais um pouco, para que fique claro aos irmãos, tá? E nós vamos fechar aqui nessa parte. Ok? Só para confirmar esse domínio legal. Salmos 45:6. Salmos 45:6. Ele diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Por quê? Meu irmão, ninguém tira ele de lá. Satanás tentou destronar Deus lá no céu. Foi lançado, tirado, jogado, tirado do céu. O cetro do teu reino e o cetro da equidade, ou seja, é eterno. O poder de Deus, o cetro, o trono de Deus é eterno. Então esse direito ninguém tira. Ninguém tira. Salmo 103:19. Salmo 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Lembra? Nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Então, o direito de governar, o dono de tudo, o reinado pertence aos céus. Ok? Vamos lá. 145:13. 145:13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende a todas as gerações. Eternidade.
Então está confirmado um reino eterno. E tem muitos outros versos. A Bíblia sempre mostra Deus soberano sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Deus criou tudo. Tudo subsiste por Ele. Tudo foi criado por Ele, para Ele. São todas as coisas através de Cristo Jesus. Vamos lá. Então, esse reino eterno, esse direito eterno de governar, esse trono eterno, esse domínio legal pertence ao Senhor. Ok? Mas esse presente nós vamos agora lá em Mateus 3,16 para ver essa questão do Mateus 3,16. Vamos lá. Opa, vou indo para o outro lado, né? Mateus 3,16. 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, né? Quando ele foi batizado ali por João Batista, ok? No Jordão. Saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então Jesus neste momento, e aí uma voz dizia, né? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então veja que aqui neste momento, Jesus estava recebendo um empoderamento, ele estava recebendo o Espírito Santo, a completude do Espírito Santo sobre ele, aquela promessa, lembra ali de Isaías 11:2, que nós inclusive fizemos um estudo sobre os 7 Espíritos de Deus, estava repousando sobre ele neste momento. Veja ali, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. Então, repousou sobre ele a completude de Deus, os 7 Espíritos de Deus, caracterizando a completude de Deus, foi derramada sobre Jesus neste momento. Então ele recebeu o empoderamento a partir de agora, mostrando que nós, homens carnais, assim como Jesus era carne neste momento, buscando a santidade, Jesus não pecou, buscando a santidade, nos colocando diante de Deus, também somos empoderados, também podemos receber os Espíritos, ou seja, a porção, a completude do Espírito sobre as nossas vidas, iremos manifestar dons espirituais, mas também temos a obrigação de manifestar o fruto do Espírito. 7 dons e 7 frutos. 9 dons e 9 frutos. Então veja que nós temos que manifestar o fruto. E esse empoderamento nós vamos pedir, sim, os melhores dons, conforme diz Paulo. Então veja que esses 7 Espíritos de Deus, a completude do Espírito de Deus foi derramada sobre Jesus neste momento. E ele então recebe o empoderamento para agir. Tem mais versículos aqui, né? Isaías aqui mesmo, 42:1 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios, viu? Então vamos lá, a promessa. Temos mais, mas não vamos ler não. Tá bom, aqui já deu, acho que já deu para compreender. Né? Então veja, o empoderamento manifestando sobre aos que Deus governa seus corações. Então esse empoderamento ele é manifestado. Ou seja, eu errei aqui, né? Manifestado sobre os que Deus governa seus corações. Ou seja, quando você se torna súdito, lembra? Nós fazemos parte do reino já hoje. E aí, buscando a separação das obras da carne, nós então recebemos esse empoderamento. E aí, então, sinais, prodígios e maravilhas nos acompanham. Esse era o processo normal que era para acontecer. Quando isso não acontece é porque tem alguma coisa atrapalhando esse processo. E aí cabe a nós investigarmos o que está acontecendo. Claro que Deus dá a ação do Espírito Santo para quem Ele quer, a hora que Ele quer, conforme Ele apraz, dentro do seu propósito. Seu propósito que eu digo de Deus, não o meu, não o seu, ok? Então veja, Deus governa os corações dos súditos, aqueles que aceitam, aqueles que já estão hoje vivendo um reino já dentro de si. Então você veja, e para que isso aconteça, veja, nós vamos ver que é necessário, Deus está estabelecendo um povo, assim como ele estabeleceu a nação de Israel, até ela crescer e ficar grande dentro do Egito e tirá-la de lá. Aqui novamente nós estamos nesse Egito que é este mundo. E nós hoje estamos crescendo, essa nação do povo de Deus, ela vai crescendo quando nós vamos pregando as boas novas e os súditos vão aumentando. E leis são estabelecidas para que esses súditos obedeçam. Aí hoje nós sabemos a lei moral e o aperfeiçoamento dessa lei
ali no Sermão do Monte. Eu estou dizendo Sermão do Monte, que ali é o meio mais fácil das pessoas compreenderem, tá? Mas toda a Bíblia nos leva a só o mesmo ponto, o mesmo propósito, que é separar da Babilônia. Deus do início há uma guerra entre a Babilônia e entre a igreja, os santos, entre a noiva, entre a prostituta e a noiva, né? Entre a Babilônia e entre a igreja, entre a Babilônia e entre o reino de Deus. Então, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Nós nos tornamos, então, parte desse reino. Então, veja, está se constituindo o povo, nós temos leis e regras, falta o lugar para ser estabelecido o reino, que vai ser aqui na própria terra, só que a partir de Jerusalém, conforme diz a palavra do Senhor, ok? Vamos progredir. Vindouro. Então, Marcos 14, 25. Marcos 14, 25. Ele diz: é verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Mostrando que há um reino que há de vir ainda. Nós já lemos aí atrás, mas eu li de novo só para ficar bem claro. Vai nos trazer então esse reino que vai vir, esse vindouro vai trazer o quê? Justiça eterna. Por quê? Vamos lá em Daniel 9, 24. Tá acabando, só essa parte aqui. Ok? Tá bom, tá acabando aqui. Então Daniel 9, 24. O que é que diz Daniel 9, 24? Muitos já sabem, né? Quem participa dos estudos já sabe o que nós estamos falando, né? Mas, para que não fique só em minhas palavras, eu gosto de ler mesmo. 9, 24. Aqui é uma tremenda confusão, onde as pessoas separam, dizendo que as promessas são para os judeus, e aí perdem totalmente a profecia, né? Vamos lá. Aqui é quando está estabelecido, né? Gabriel veio e tal, e está estabelecido ali, então, o ensinamento para Daniel, a questão das 70 semanas, né? Não vou aprofundar neste momento, também tem estudo falando sobre a estátua de Daniel, sobre as 70 semanas de Daniel no canal. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí, como Daniel era judeu, todo mundo pensa que o teu povo seria, então, só para judeus. Então, se você for, as promessas que foram feitas para Abraão, Isaac e Jacó, não servem para nós. Por quê? Mas eles não eram judeus e tal. Peraí, então essa promessa foi feita para Jesus também, que haveria um que reinaria sobre todas as nações da terra, que dominaria sobre toda a terra. Toda a terra se tornaria um povo, onde Cristo seria a cabeça desse reino, onde seria judeus e gentios em um corpo, onde Cristo é a cabeça e o salvador do próprio corpo. Então veja, determinada sobre o teu povo e sobre... Nós vamos já reforçar isso aqui. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Extinguir a transgressão. Que dia que vai extinguir a transgressão? É só para os judeus que vai extinguir a transgressão? Dar fim aos pecados. É só para os judeus que vai dar fim aos pecados? Expiar a iniquidade. Vai haver expiação de tudo. Jesus vai expiar os pecados de todos. Trazer justiça eterna. Vai ter justiça eterna somente para os judeus? Justiça eterna será igual João Batista pregava: os montes serão abalados, abaixados, rebaixados, né? Os vales serão aterrados, vai haver um nivelamento social no reino de Deus. Não vai ter ninguém superior no reino, no sentido de bens, de riquezas, não, vai ser nivelado o reino de Deus. Então isso aqui, selar a visão. Que visão? Quando fechar toda a profecia, não há de ter mais visão, já tudo se cumpriu, quando foi estabelecido o reino. A visão selada também, a profecia também vai ser selada. Claro, não há mais promessa, já vai se cumprir no final. Ungir o santo dos santos. Quem ungiu o santo dos santos? O próprio Cristo será estabelecido na terra. A própria terra será um lugar santo, logo após, ali, o final do milênio, quando Deus vier fundir céu e terra, será aqui um lugar santo dos santos. Aquele lugarzinho que começou no Éden, depois foi para o tabernáculo, depois para o templo, depois em Jesus, depois em nós, agora se torna toda a terra. O santo dos santos. Deus vai vir ungir a terra
como o Santo dos Santos, onde agora o trono de Deus pode novamente fundir com a terra. Vamos lá. Apocalipse 21:10. Eu tenho que ler para a gente fazer esse fechamento aqui, tá? Apocalipse 1:10. Apocalipse 20. E, rapidamente. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, numa grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Então, prendeu. Ok? O diabo. Satanás. Prendeu. E amarrou por 1000 anos. Veja, ele está amarrado por 1000 anos. Ele já está amarrado hoje? Não. Aquele manietado lá significa limitado o seu poder. Agora não, agora que ele está preso. 1000 anos ele não vai fazer nada. Ele estará no abismo trancado. Lançou no abismo. E ele encerrou e pôs o selo sobre ele para que não mais engane as nações. Que nações? Mas o estabelecimento do reino não tem mais nações, só tem igreja. Igreja não reina sobre igreja. O Israel espiritual de Deus vai reinar sobre as nações que sobrarem, que não aceitaram a marca da besta e conseguiram sobreviver todas as pragas e pestes que vão cair sobre a terra. Então essas nações que ficaram, que não receberam a marca, ok? Quem recebeu a marca já era. Então as nações que não receberam a marca vão ficar. Né? Até que, então Satanás foi preso para que não engane as nações. Leia Zacarias 14, ok? Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Satanás vai ser solto por 3 anos e meio. É na parte final da tribulação, ele vai empoderar o anticristo. O anticristo vai estar no poder de Satanás. Por isso que ele vai perseguir os santos no meio da tribulação, para o final. E vi tronos, e se assentaram-se aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho e pela palavra de Deus, e dos que adoram, e não receberam o sinal da testa, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja, quem não recebeu o sinal vai vir reinar com Cristo durante 1000 anos. Tem gente que não acredita que vai haver o trono. Não vai haver o trono. Eu estou resumindo aqui, vamos tentar aqui resumir um pouco. E acabando os 1000 anos, o milênio de Cristo na terra, Satanás será solto da prisão. Ele não estava preso no abismo? Passando 1000 anos ele vai ser solto. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar para juntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para tudo por sempre. Meu irmão, é para sempre. Então, quando Jesus vier para a guerra do Armagedon, a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo vivos. Satanás será amarrado. No final dos 1000 anos, Satanás será realmente pego de novo. Pego e lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Satanás e os que decidiram, porque ele vai sair para enganar as nações depois de 1000 anos. Aqueles que não conheceram Satanás. E eles então vão fazer parte, juntamente com Satanás, a serem lançados no lago de fogo. Então veja, aqui nos mostra um estabelecimento de um reino na terra, né, onde você vê que foi declarado justiça eterna. Aquela profecia de Daniel para o povo, aquela de acabar com o pecado, com a iniquidade na terra, ela se cumpre no final. E aí, Apocalipse 20, nós vemos então o estabelecimento de um reino na terra, de um reino por 1000 anos, onde o trono será a partir de Jerusalém, onde Cristo será sentado. Então nós vemos que o final desses 1000 anos, Satanás será solto, depois para enganar as nações, depois ele vai ser pego e ser lançado no lago onde já estão a besta e o falso profeta. E aí então, veja o que vai acontecer. Depois que isso acontecer, aí sim será fundido o céu com a terra. Apocalipse 21, de 1 a 6.
Apocalipse 21, de 1 a 6. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Por quê? No milênio ainda tem sol e lua. Mesmo eles tendo escurecido no final da tribulação, eles vão voltar ao normal no milênio. A terra será restaurada no milênio, com Cristo aqui. Mas ainda há sol e lua, porque há contagem de tempo, 1000 anos. Porque tem nações que ainda estão na carne. Nós, os santos, estaremos glorificados, ajudando no reino, mas tem nações na carne. Então veja que há tempo, contagem de tempo. Por isso que aqui fala, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro já não existe mais. Por quê? Porque agora, quando o trono de Deus descer sobre a terra, sol e lua já não existe, porque sim, já acabou a contagem de tempo. Será estabelecido então um reino eterno aqui na terra. Ok? E é por isso que João fala, eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, ou seja, o trono de Deus que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, agora sim, você vê a fundição de céu e terra na terra. Céu e terra agora se tornam um, vamos dizer assim. Você agora tem acesso ao céu e à terra. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo, ou seja, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então é interessante isso aqui. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me, está cumprido, acabou o plano de redenção. Agora concluiu aquilo que Deus queria, Deus do início, lá no Éden, onde Adão e Eva reinariam, governariam todo o mundo. Agora, o povo de Deus está agora no mundo, fazendo parte do governo de Deus, onde está fundido céu e terra. E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa, eu sou o primeiro, eu sou o ômega, eu sou o último, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Da água da vida, essa fonte é o próprio Deus, onde ele te dá água. Essa água que você beber nunca terá sede. Então veja que dá para ler mais um pouquinho, mas eu não vou mais explanar mais não, porque o estudo está ficando grande. E o objetivo desse estudo é mostrar o que é o reino de Deus, é o direito de governar. Então o reino de Deus é o direito de Cristo de governar. O reino de Deus, então, não é. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é os céus. O reino de Deus é o direito de governar. É o direito do seu reino vir para a terra e governar sobre a terra. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não tem plano B. Deus faz tudo conforme lhe apraz. Tudo dentro do seu controle. Nada saiu do controle de Deus. Ok? A gente começa a falar e tem pessoas que pensam, então Deus errou, Deus perdeu o rumo, Deus não sabia o que fazer. Não. Deus não está no nosso tempo. Deus está fora dele, então Deus sabe de todas as coisas. Deus, na sua presciência, onipresença e onipotência, são os atributos incomunicáveis de Deus. Esse somente Deus. E através desses atributos, Deus então coordena todo o propósito de redenção, todo o plano de redenção. Ele movimenta reis, nações, mas ele nunca movimenta uma pessoa para forçá-la no sentido de escolher para a salvação ou para a condenação. Deus não escolhe pessoas para ir para o inferno e não escolhe pessoas para ser salva. Deus quer salvar a todos, ok? Então você tem a livre escolha de aprender o que é o reino de Deus e entender, que é o próximo estudo, entender e compreender como entrar neste reino, como ser participante desse reino, como ser súdito desse reino no dia de hoje. O que eu tenho que fazer para isso? Porque quando esse reino for estabelecido, você viu que vai haver uma separação entre os súditos e aqueles que não são súditos.
ou seja, entre os que são do reino de Deus e entre os que são do reino da Babilônia. Então, meu irmão, acredite, ore, peça a Deus, converse com Deus, faça uma prova com Deus, para ver se você é um súdito hoje deste reino ou não, ok? Então, nós resumimos aí, e a próxima aula nós vamos falar então de como entrar neste reino, como fazer parte desse reino, ok? Amém. Fica na paz. Eu te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito e dar um like se você gostou do estudo, ok? Então fica na paz, Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, ok? Amém? Glória a Deus.